bom dia! Vamos agora com o Salmo 2. Cada dia eu vou falar sobre um salmo e hoje vai ser o 2. O 2 é tremendo, tem revelações incríveis nesse salmo. O que quer dizer? Quer dizer que fala sobre um ungido, né? O reinado do ungido, fala dos juízes da terra, fala do decreto, né? E como Deus nos gerou, né? Que coisa mais linda. Fala que Deus dará a extremidade da terra por possessão. Tem algo extraordinário para ser falado nesse salmo. Que coisa linda, né? Vamos ler o salmo, depois a gente vai explanar, ou seja, vamos maravilhosamente estudar esse salmo, né? Por que se enfurece o gentio? Diz a palavra, né? Salmo 2, de 1 a 2. Por que se enfurece os gentios? O povo imagina coisas vãs. Vamos levar para hoje isso, né? O rei da terra se levanta e os príncipes conspiram contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços, sacudimos os nós das algemas. A gente vai aprender o que é isso. Ria-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo, lhe há de falar, o seu furor os confundirá. Eu amo essa parte, eu, porém, constituo meu rei sobre meu santo monte Sião. Que a palavra diz que nós somos como o monte Sião, firme para sempre, né? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele disse: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. O Senhor, você é o filho do Senhor, glória a Deus, né? Aquele que é gerado pelo Espírito. E ele diz: pede-me, eu te darei a nações por herança e a extremidade da terra por possessão. Meu Deus, que palavra! Tem algo extraordinário para falar sobre isso. E eu moro na extremidade da terra. Deus, ele se manifesta de uma extremidade à outra. Tem um segredo extraordinário sobre isso. E com vara de ferro a regerás, despedaçará como vaso de oleiro. É o mesmo versículo que tem para os vencedores, Apocalipse 2. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixar divertir juízes da terra. Serve o Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, ó, o filho é Jesus, para que não se irrite e não pereça no caminho, porque dentro de pouco lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos que nele refugia. Que palavra tremenda. Vamos agora tirar um proveito dessa palavra, né? Agora saiba, meus amados, há um só rei, um reino e um único trono, um único domínio sobre toda a terra, um único Deus, Senhor e soberano sobre tudo. E essa autoridade ele deu a Jesus Cristo, que nos dá também essa autoridade, né? Pois a interpretação desse salmo, entendemos que o mundo desde Adão está em rebelião com Deus, porque desde Adão foi quebrada a aliança, né? Está em rebelião contra Deus e seu Messias, que é Jesus Cristo. A palavra Salmo 2, de 1 a 2 diz assim: porque se enfurece os gentios, o povo imagina coisas vãs, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, né? Dizendo: rompamos os laços. Que palavra! Nesse salmo vemos que os rebeldes precisam submeter ao Filho, que é Jesus Cristo, porque ele está revestido, ele foi revestido do poder do alto, né? Da autoridade de Deus, que nos dá também. E um dia, meus amados, ele despedaçará com ira aqueles que o resistirem à sua palavra, aqueles que o abandonam, né? Por isso diz a palavra em 2 Salmo 2,12, diz assim: beijar o filho para que não se irem, porque para não perecer no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que se refugiam. Me chamou muita atenção essa palavra, né? Beijar o filho. Eu falei, meu Deus, o filho já está aqui, ó, no Antigo Testamento. Esse Salmo 2 nos fala do reinado do ungido de Deus, que é Jesus. E chegará um dia que toda a humanidade tem que reconhecer que ele é o rei de toda a terra. E por isso não adianta enfurecerem. Veja também Atos 4, que diz: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo. Porque se enfureceram os gentios, o povo imagina coisas vãs, né? Levante-se os reis da terra e a autoridade ajunta-se a um contra o seu ungido. Atos 4, 25 fala a mesma coisa, né? Coisa linda. Fala ainda que o Novo Testamento faz muitas citações sobre esse salmo. Mateus 3, 17, 17, 5, Atos 4, como a gente viu, né? Atos 13, 33, Romanos 1, 4, Hebreus 1, 5 e 5 e 5. Que coisa, né? Por dizer, Jesus é o ungido e ao mesmo tempo filho de Davi, é o filho de Deus, querido. É ele que a gente tem que beijar, é ele que a gente tem que reverenciar e dar glória, né? As promessas foram dadas a Davi, que serão cumpridas em Jesus Cristo, e foi cumprida e será cumprida, né? O Apocalipse. Apesar de advertido com tanta antecedência, ainda assim Cristo veio, foi desprezado, né? Os príncipes e o rei da terra acabaram conspirando contra o seu ungido quando ele veio, e não deram glória como devia ter dado, né?
A perseguição contra o ungido Jesus e aos seus servos ainda alcança os dias de hoje. E a palavra do Salmo 2 ainda continua prevalecendo contra o Senhor, né? Eles se enfurecem contra o Senhor, o seu ungido. Quanta gente vê escarnecer, né, sobre isso. Escarnecendo sobre o filho, como fez no carnaval, né? Foi terrível. Então a palavra diz, rompam-se os laços, que quer dizer o quê? Que muitos vão escarnecer de Deus e de seu filho. Querem levar muitos cristãos a fazer também isso. E romper a aliança com Deus. Olha como é sério. Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Já ouvi muita gente dizer assim, vocês vivem a escravidão, vocês são presos, prisioneiros. Não, querida, a gente somos libertos de Jesus Cristo, porque verdadeiramente somos livres, espiritualmente falando. Mas de Deus não se escarnece, nem se zomba, como fizeram no carnaval, né? Em 2020. E aí daqueles que rompem a aliança, apostata, né? Deixa de servir a Deus, a servir a outros deuses. E é a mesma coisa servir ao maligno. E por isso Deus fala no versículo, ria-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu templo lhe dará a falar, e seu furor os confundirá. É muito forte, Salmo 2, de 4 a 5. Mas a noiva fiel do Rei Jesus, que é a sua igreja amada, foi gerada, a palavra diz, né, pelo Espírito Santo. Porque aquele que se une ao Senhor é só espírito com ele, diz 1 Coríntios 6,17. E ela responde, eu, porém, olha que tremendo, eu respondo, eu, porém, constituí meu rei sobre o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me diz, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Que coisa linda, um gerar do Espírito. O Espírito é regenerado, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Serei minhas testemunhas até o fim da terra, né? Mas Deus continua nesse salmo e pergunta a ela, e diz assim, pede-me, eu te darei a herança, a nações por herança. Que tremendo, tem uma revelação incrível. E as extremidades da terra por possessão, com vara de ferro a regerás, e a despedaçará como vaso do oleiro. Salmo 2, de 8 a 9. Meu Deus, que tremendo. Isso me fez lembrar Apocalipse 2, aos vencedores. Escuta a palavra, como é parecida. Diz assim, vamos lá. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, ou a palavra, né? Eu darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro a regerás. Eu sou escritora, que tremendo. E reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barra, assim como também eu recebi do meu Pai, darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em Apocalipse 22 diz, eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar às igrejas, eu sou a raiz, a estrela da manhã. Deus dará a estrela da manhã, que tremendo, ou a estrela de Davi. É algo tremendo para falar que Deus me deu no livro, né? Conhecendo o plano de Deus através de Jesus Cristo. Que eu vou falar sobre essa estrela de Davi, né? Isso é aplicado ao Senhor Jesus, ao que nele crê e guarda a sua palavra, ao vencedor. Dar-te autoridade, o Senhor te dá autoridade sobre todas as nações. Que tremendo, né? Por isso que eu escrevi livros sobre essas nações, sobre o que está acontecendo no mundo. Isso é aplicado a nós que guarda a palavra, pois a desculpa de muitos homens incrédulos, infelizmente ímpios, é que querem dominar o mundo para Deus. Muitos dizem também, né? Eu sou Deus, eu quero dominar o mundo. E isso é uma coisa terrível, que às vezes até usa o nome de Deus e tudo é mentira. É algo enganoso, queridos. É para seu próprio ventre, né? É própria glória que assim querem fazer. Quando entendemos que há um único rei, um único soberano sobre toda a terra, um único trono, né? Um único mediador entre Deus e os homens, é o Senhor Jesus. Entendemos que a nossa missão não é a nossa, mas dele. Por isso ele liberta os juízes da terra e poderosos da terra a glorificar o Filho, né? Porque o dia do Senhor está próximo. A palavra diz aqui em Salmo 2, de 10 a 12. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixar divertir juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijar o filho para que não se irrite e não se pereça no caminho, porque dentro de pouco inflamará a ira. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. Que forte, né? Ou bem-aventurado aquele que refugia. A palavra de Deus vem ainda hoje advertindo todas as autoridades, juízes, governantes dessa terra, mas eles não querem ouvir. E Deus exorta, vem exortando dia a dia, mas eles deixaram de ser instruídos. Eles não querem ser instruídos por Deus, né? E acontece, infelizmente, que há muitas nações que rejeitaram a palavra e seu decreto,
por causa da dureza dos corações, porque quando a gente deixa Deus, nosso coração vai endurecendo. E muitos vêm modificando a lei de Deus. Veja a palavra que eu recebi em Daniel 7:25, Salmo 119, 126, vou falar direto. Isaías 10, de 1 a 4 e Isaías 3, de 9 a 15. 5. Escute bem a palavra. Como é real, como é atual, tremendamente atual, né? Deus, ele é o mesmo, querido, que diz assim a palavra. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Salmo 119, 126. E Daniel me chamou a atenção, porque a lei de Deus, os 10 mandamentos, foi modificado pela igreja, né? Pelo Constantino, que mudou a lei de Deus. Querido, não podemos mudar a lei de Deus. A igreja católica mudou e não pode ser mudado. Nenhum homem pode mudar a lei de Deus. E a palavra de Deus diz: proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará o Santo dos Altíssimos, cuidará de mudar o tempo e a lei. Deus já tinha previsto isso. Por isso que ele diz, não, Deus diz assim: lembra-te do sábado. Já sabia que ia esquecer. Aí a palavra de Deus diz também, Isaías 10, de 1 a 4. Ai dos que decretam a lei injusta, dos que escrevem leis de opressão para negar a justiça aos pobres, que a gente está vendo hoje. Está vendo os pobres sendo massacrados, tirando a comida, o alimento, né, o ganha-pão. Eu vejo muitos vídeos aqui, eu fiquei triste em ver os guardas tomando aquele que está vendendo fruta, o seu alimento. Gente, é muito terrível isso, né? Que lei é essa de opressão, para negar a justiça aos pobres, para arrebatar o direito aos aflitos do meu povo, diz a palavra, a fim de despojar as viúvas e roubar os órfãos, né? Mas que farei vós outros no dia do castigo, da calamidade que vem de longe? Pergunta a palavra de Deus. A quem recorrerei para obter socorro, e onde deixarei a vossa glória? Olha como é forte. E o que me chamou a atenção foi Isaías 13. Olha a palavra. O aspecto do seu rosto testifica contra eles. E como Sodoma publica o seu pecado e não encobre. Ai da tua alma. Lembra quando o Lula estava e o pessoal beijando, homem com homem se beijando assim no vídeo que está viralizando nos vídeos, né? No YouTube. Hoje, meu Deus, que coisa horrível. Olha o que diz aqui, ó. Eles publicam como Sodoma, publica o seu pecado e não encobre. Ai de sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Diz ao justo que lhe beirá, porque comerá o fruto das suas ações. Ai do perverso, diz a palavra, mal lhe irá, porque sua paga será suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças. O que a gente vê? Crianças que não podem ser presas, né? Que assassinam, matam. Ó, opressores do meu povo são crianças. Mulheres são a testa do governo. Lembra de quem? Mulheres são a testa do governo. Ó povo meu, que guiam, te enganam e destrói o caminho que deve seguir. Até os guias, né? O Senhor te dispõe para pretear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra o ancião do seu povo e contra os seus príncipes, governantes no caso. Vós sois o que consumiste a minha vinha, roubaste do pobre, esta em vossa casa. O que roubou do pobre está em vossa casa. Que há convosco que esmagai do meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos Exércitos. É muito forte, né? Apesar de escrito como advertência esse salmo, para eles que certamente tomaram conhecimento de alguma forma, era como um livro selado com 7 selos. Muita gente diz, eu não entendo, não sei. É porque não querem abrir os olhos, nem ouvir, né? Nem ficar atento. Pois, amado, devemos ter cuidado, ao menos sinal de endurecimento no nosso coração. Devemos ligar o pisca-pisca de alerta e colocar nossa mente e coração tão somente em buscar o Senhor. De todo o coração, com choro, lágrima, a fim que sejamos alcançados pelo arrependimento. Como diz a palavra de 2 Crônicas, Deus quer sarar essa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, se converter dos maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Estão abertos os meus olhos, atenta aos ouvidos da oração que fizer neste lugar. Aí eu me lembrei agora, vou pegar esse 2 Crônicas 7, vejam o início. 2 Crônicas 7, antes de falar essa que eu falei agora, diz assim. Olha que palavra forte que diz. Se eu cerrar os céus, que não haja chuva, e ordenar os gafanhotos que consumam a terra. Lembra que nesse ano que teve gafanhoto atacando a plantação, né? E se enviar peste ao meu povo. Se eu enviar peste, o que está acontecendo hoje? E se meu povo clamar, se humilhar, eu sararei sua terra. É isso que Deus está chamando.
Deus que está chamando o seu povo para se arrepender dos seus pecados, para que possa sarar a nossa terra do Brasil. Porque bem-aventurado cuja nação é o Senhor, o nome do Senhor. Então, amados, que o Senhor te abençoe e te guarde com esse salmo poderoso e que venha nos aquebrantar o coração para que saber que o fim está próximo. O Senhor, o ungido do Senhor, ele virá, porque a palavra diz que ele vai vir pela segunda vez para o que aguarda para a salvação eterna. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, te ilumine e se arrependa dos pecados, porque o Senhor quer sarar a nossa terra. Em nome de Jesus, vamos ao próximo salmo, que é o 3. Que Deus abençoe, guarde, resplandeça o rosto sobre você e te dê paz. Amém.